Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que nos assistem nesse exato momento. Queremos agradecer bastantemente a vocês que reservaram o vosso tempo para poder nos assistir. Para assistir o debate maravilhoso, interessante sobre a salvação. Este é o tema de hoje, salvação. Então, esteja conosco até o fim deste debate que você vai sair aprendendo. Então, temos aqui na mesa os nossos convidados e vou dar a palavra a cada um deles. Por favor. Em primeiro lugar, agradecer a Deus pela oportunidade, pela saúde, por ter nos trazido cá, para podermos também debater esse tema que a gente tem hoje. E, de seguida, também agradecer aos telespectadores que nos veem do outro lado. E, mais em diante, vamos iniciar com o nosso tema. Vou deixar o meu colega de painel para poder seguir para a apresentação. Mais uma vez, boa noite a todos que nos escutam nesta hora. Quero agradecer a Deus pela vida e saúde que tem nos concedido dia após dia e agradecer também por esta oportunidade que eu tive nesta hora para poder estar nesta casa magnífica para juntos debatermos o assunto que tem a ver com a salvação. E quero desejar a todos também que estão lá e quero convidar a você, amigo, que está para nos assistir, que possa permanecer, que possa, se possível, possa levar a sua Bíblia e a sua caneta, possa fazer anotações e juntos possamos ouvir o que Deus quer falar o dia de hoje. É tudo e vou passar para o meu irmão também, doutor. Amém. Louvado seja Deus. Quero agradecer a Deus mais uma vez por esta oportunidade maravilhosa de poder estar aqui para poder interagir sobre este tema salvação. Então, o que eu tenho a dizer para cada um de vocês que nos acompanham, né, é que estejam fazendo parte deste debate sobre salvação, porque é um assunto muito importante. Então, quero agradecer a Deus por este momento maravilhoso, em nome de Jesus Cristo. Então, muito obrigado pelo convite, né? Em nome de Jesus. Vou dar espaço aqui ao meu querido apresentador. Obrigado a todos que acabaram de se apresentar. Na verdade, isso me deixa muito feliz por estar neste lugar para podermos partilhar essa palavra maravilhosa. Então, eu acho que esquecemos uma coisa, apresentar os nossos nomes, pois não? Pois é. Eu sou Hamilton. Eu respondo pelo nome César Veneco. Meu nome sou João Guilherme, mais conhecido pelo Mchanga. É tudo. Amém. Aqui é o Alberto, né? Sou mais conhecido por irmão Beto. Esse é o nome mais popular que Jesus me deu, em nome de Jesus. Alberto, o irmão João Mchanga e o irmão César. Então, como estávamos a dizer, que o tema de hoje é a salvação. A princípio, gostaria de saber, ou mesmo peço que explique um bocadinho às pessoas que nos assistem, o que é a salvação. Quando se fala da salvação, está a se referir exatamente... Ok, espero que sejam um pouco abertos, né? Abertos, não estou a limitar a questão que deve ser exatamente assim, não. Seja aberto para falar aquilo que achar necessário dentro dos 5 minutos de cada pessoa, aquilo que tem a ver com a salvação. E vou mudar a ordem, vou começando exatamente aqui. Vou aproximar o microfone um pouco mais. Louvado seja Deus. Que grande bênção. Bom, é um assunto muito importante. Muita gente só ouve falar da salvação, mas nunca entenderam claramente e especificamente o que é isso, salvação. Então, eu vou aqui trazer o meu ponto de vista e de acordo com o conhecimento bíblico sobre salvação, né? A salvação, de uma forma bíblica, não é? É libertar ou desmanchar alguém de alguma coisa que lhe prende. Isso que eu entendo e interpreto de acordo com o meu conhecimento sobre a palavra salvação. Glória a Deus. Ok, libertar significa salvação. É o resumo da salvação.
Tudo bem, eu passo a palavra ao nosso irmão aí. Mais uma vez, sintam-se cumprimentados. Inerente a um tema que vamos abordar hoje ao respeito da salvação, eu quero dizer o seguinte, que a salvação é algo mais bondoso que o Deus fez para a nossa humanidade. Então, por isso, eu gostaria de citar um versículo da Bíblia que está no livro de João, capítulo 3 e verso 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu ao seu Filho unigênito para aquele que todo crê, que não pereça, mas sim tenha a vida eterna. Esse é mais uma vez que Deus prova o amor que tem com a humanidade para nos dar esse direito da salvação que a gente não tinha, mas pela graça do Senhor Jesus Cristo veio morrer por nós e nos concedeu para que nós, basta a gente crer nele, e ele nos deu a salvação. E mais adiante vamos desenvolver em seguida. Passo a palavra. Bom, os irmãos aqui já disseram um pouco de tudo. O termo salvação, eu percebo da mesma forma de que nada mais, nada menos do que libertar alguém, né, que está em perigo, de salvar a pessoa para não passar por uma circunstância mais pior. Alguns exemplos que ilustram na Bíblia, quando nós falamos de Moisés, Moisés foi o homem escolhido pelo Deus para poder libertar o povo que estava em escravidão, isto é, no Egito. Então, vimos que Deus usou Moisés para libertar o povo. Então, isso nós podemos considerar como se fosse uma libertação que Deus escolheu um homem, né, para poder tirar um povo que estava passando por um sofrimento para passar a viver de uma forma de gozar uma liberdade. Muito obrigado por intervenções de cada um, mas consigo perceber uma coisa em comum nos nossos irmãos, que é libertar. Salvação é libertar. Agora, eu gostaria de saber, quando se diz que salvação é libertar, e vocês deixaram bem claro que quando ele estava a falar sobre Moisés, o povo estava lá, naquele sofrimento todo, e Moisés, no coisa, como chama no Egito, né? Certo. Então, significa que eles estavam dentro de uma prisão, cativo, escravatura, coisas de natureza. Agora, os nossos irmãos, mesmo eu, se calhar posso ter essa pergunta também, né? Que escravatura ou escravidão que eu tinha? Será que eu preciso ser salvo atualmente? Eu preciso ser salvo? E se preciso ser salvo, por que preciso ser salvo? Só lembrar um pouco quando disseram que a salvação é libertar. Eu preciso ser liberto por quê? Uma vez que posso ter dinheiro, posso ter casa, posso fazer as coisas à vontade. Aqui em Moçambique o colono nos libertou há muito tempo e está a se dizer que precisamos ser libertos, porque salvação significa libertar. Então, em que consiste para mim, uma vez que eu tenho dinheiro, tenho carro, tenho casa, tenho quase tudo? Inerente à pergunta, de facto, é uma pergunta interessante que tem acontecido no nosso meio. Muitos pensam que tendo essas coisas terrenas não precisam da salvação. Mas na verdade é um engano, porque sem Jesus Cristo ninguém vai ser salvo, como posso dizer. De seguida, por outra, essas pessoas podem ter tudo na terra, mas será que tem a salvação? Tem a libertação de Deus? Tem a libertação de Deus? Todo homem, a Bíblia cita mais, vai além disso, e todo homem que não crê em Jesus
já está condenado. Se tem suas riquezas, se tem seus bens materiais, então se não crer em Jesus Cristo, é condenado. Então, para ser salvo, basta crer em Jesus Cristo, mas sim viver da crença. Primeiro crer. Na medida que você crê em Jesus Cristo, pela fé, não pelas obras, é arrebatado para a luz. Quando você chega à luz, tem que mostrar que está na luz. E tem que dar frutos do Espírito Santo, que o Senhor nos disse, que na minha ida vos deixarei o Espírito Consolador. Por aqui termino, passo a palavra. Muito obrigado. Quero agradecer pela pergunta. A pergunta é muito interessante, de facto. Na verdade, a Bíblia traz alguns exemplos, muitos textos que podem, na verdade, nos dar uma visão pela qual que todos nós necessitamos da salvação. Por que temos que ser salvos? De fato, quando dei o exemplo que a Bíblia nos ilustra no livro de Êxodo sobre a libertação do povo hebreu em Egito, nos mostra que o povo de Egito não estava a gozar daquela liberdade, né? Eram escravos, eram homens usados à força, né? Que eles não tinham aquela liberdade de fazer, de escolher algo melhor ou de fazer algo que poderia edificar ou desenvolver a si mesmo, mas eles deveriam fazer de acordo com aquilo que eram sido orientados. Então, nós também, né, vou levar esse exemplo para a vida real, para todos nós, que o mundo todo que está a passar. Nós fomos libertados do pecado, nós éramos escravos do pecado, nós estávamos debaixo da lei, éramos filhos da escravidão. Mas o pecado, quando entrou no mundo, nós já não tínhamos mais aquela liberdade. Nós vivíamos, estávamos na prisão. Então, o que Deus fez, nós lermos no livro de Romanos, capítulo 5, versículo 12, aqui, para quem tem, pode nos acompanhar, diz que assim como o pecado entrou no mundo por meio de um homem, e a morte por intermédio do pecado, também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, estamos a ver que nós todos, a Bíblia fala aqui de todos pecaram, no sentido de que o fato de todos nós pecarmos, então nós todos estávamos submetidos a uma escravidão do pecado. Nós estávamos libertos. Então, houve nessa necessidade de que Deus, por o amor que Ele tem, assim como está no livro de João, capítulo 3, versículo 16, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira, enviou seu Filho, para que todo aquele que crer seja salvo. Então, estamos a ver que essa liberdade que Deus nos concedeu por intermédio do seu Filho, isso nos ilustra que o fato de nós aceitar esse Jesus Cristo, o nosso Salvador pessoal, estamos de fato libertados da escravidão do pecado. Nós já não estamos mais debaixo da lei, né? Mas sim estamos já debaixo da graça. Isso que nos mostra que nós já estamos libertados de uma certa escravatura. Eu percebo desse jeito de que houve essa necessidade, mas essa necessidade teve o seu princípio dentro do coração de Deus, que Deus, por amor pela humanidade, acabou concedendo o seu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Bom, quando falamos de libertação ou salvação e libertação, algumas pessoas podem até questionar, como o nosso querido apresentador aqui falou sobre qual é esta liberdade ou qual é essa libertação que na verdade a Bíblia fala. Uma vez que eu tenho dinheiro, tenho casa, eu não preciso ser liberto. Exatamente. Realmente nós devemos procurar entender sobre libertação. Existem dois tipos de libertação. Existe libertação física e existe libertação espiritual. A libertação física é aquela que, de uma certa forma, ou alguém, ou um policial, ou
ou talvez alguém que tenha poder físico pode fazer diante das nossas vidas. Isso é uma liberdade, ou é uma libertação. Só que agora, quando falamos aqui de liberdade, sendo alguém que já tem tudo, ou já passou por uma libertação física, estamos a falar agora, recentemente, Moçambique comemorou aqui a independência. Estamos a falar de uma libertação que aconteceu para o povo moçambicano numa certa data. Mas agora, estamos agora a falar um pouco de liberdade espiritual. Né? Então, é essa libertação que o nosso querido amigo, irmão, acabou de falar aqui, que nós devemos procurar ter mesmo tendo liberdade física. Porque nós podemos alcançar a liberdade física e não alcançar a liberdade espiritual. Não é? Porque a liberdade física pode acontecer, como disse, de alguém que tenha talvez um certo domínio ou tenha uma certa capacidade de nos livrar de uma certa coisa. Mas agora já vamos falar de liberdade espiritual. E essa liberdade espiritual só podemos alcançarmos em Cristo. Mesmo depois de ter tudo, como falou o nosso apresentador. Podemos ter tudo, mas se nós não termos a liberdade espiritual, que vem somente em Deus e através de Deus, então nós não estamos livres. Estamos livres fisicamente, mas espiritualmente não. Porque espiritualmente só vem em Deus e através de Deus e através de seu Filho Jesus, como leu o nosso irmão em João 3,16. Eu estou aqui tentando resumir para não alongar muito. Bem? É tudo. Ok. Pode ter dinheiro, pode ter casa, pode ter tudo, mas ainda assim preso e precisa da libertação. Tudo bem, entendo. E o irmão Muxanga, quando estava aí a abordar, mencionou um versículo que diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Só uma pergunta, esse pecado, até nós também. Significa que nós herdamos um certo pecado. E o pecado que está a referir qual é? De Adão e Eva, será? Acho que todo mundo fala muito do pecado de Adão e Eva, acho que é isso, né? Bom, de fato, quando a Bíblia fala de que todos pecaram, né, não tem exceção, né? É de uma forma universal, de que todos pecaram. De fato, quando os nossos pais, quando desobedeceram a ordem de Deus, eles estavam, de fato, afastados da presença de Deus. A primeira coisa que a Bíblia nos ilustra é de que, depois de ter erro que eles haviam cometido, a primeira coisa que eles sentiram é de sentir ausência de alguma coisa no corpo deles. Eles sentiram-se que já estavam nu. Então, isso nos ilustra que eles já estavam sentindo de fato que a ausência da glória de Deus. Então, eles já estavam fora de Deus. E daí que eles se preocuparam em poder tentar se cobrir. E de fato, quando sentiram a presença de Deus naquele dia, eles fugiram. Mas vimos que o que Deus fez, ao invés de deixar o homem ir embora, Deus seguiu ao homem e perguntou: onde você está? Uma pergunta, parece que Deus não estava a ver. Então, falando disso, nós estamos a ver que o pecado aqui que o Romanos diz, de que todos nós pecamos, esse pecado que iniciou com os nossos pais. Então, herdamos esse pecado. E esse pecado estava determinado para a morte eterna, que não tinha mais uma outra possibilidade. É a razão, houve essa necessidade que haja o plano da salvação. É daí que entra o plano da salvação, para resgatar o homem. Só o fato de Deus perguntar de Adão onde você está, então estamos a ver a preocupação de Deus, que Deus já estava a procurar o homem, já tinha um plano de poder salvar o homem. Então, o pecado que a Bíblia diz que todos nós pecamos é o pecado, na verdade, original, cometido com os nossos antepassados. O pecado cometido por nossos antepassados chegou até nós. Nós herdamos. Eu sou culpado pelo pecado cometido por Adão e Eva. Chegou até mim. E eu estou a dizer assim porque pode existir irmãos do outro lado que podem perguntar:
E desde já também dizer aos irmãos que nos assistem, se tem um comentário, por favor, coloque seu comentário e nós vamos ler todos os comentários. Estejam à vontade quanto a isso. Então, a minha pergunta é a seguinte. Quais são as bases bíblicas que nos provam de que nós herdamos o pecado de Adão e Eva? Quais são os versículos? Estou a me explicar. Acho que vou dar a palavra a todos para poderem explicar um pouco como que nós herdamos, uma vez que nós não estávamos lá. Não estávamos lá. Outros dizem que... outros dizem não. Quando nós falamos que herdamos o pecado, significa que é um pecado de sangue, né? Que transferiu-se de uma pessoa para outra. Então, peço mais assuntos bíblicos que provam isso, por favor. Vou continuar consigo. Então, vou alterar a ordem. Ei, amém. Glória a Deus, que grande bênção. Bom, quando falamos um pouco sobre pecado herdado ou provar uma base bíblica que nos revela que realmente nós carregamos pecado herdado, né? Em primeiro lugar, eu quero trazer aqui uma passagem bíblica em Êxodos, capítulos de número 20. Êxodos, capítulos de número 20, né, de uma forma bem rápida e resumida, em Êxodos, capítulos de número 20, versos 2. Sim. Versos 2. Diz assim, na minha versão: Eu sou o Senhor teu Deus, que tirou do Egito, da terra da escravidão. Não terá outros deuses além de mim, e não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, e nem te prestarás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso. Olha aí já no verso 5, na parte B. O teu Deus, sou Deus zeloso, que castigo os filhos pelos pecados dos seus pais até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Vamos olhar aqui Deus exigindo um certo pecado que os pais cometeram se os pais não se arrependerem. Então aqui estamos a ver aqui uma cobrança que Deus está a dar aos filhos, que os seus pais... Deus está a cobrar os pecados que os pais cometeram nos filhos, mas não foram os filhos que cometeram, foram os pais. Está entendendo? Foram os pais. Deus diz que eu castigo os pecados que os pais cometem se os pais não se arrependerem nos filhos. Nós estamos a ver aqui Deus cobrando uma linhagem. Então, logo, esse pecado, nós podemos já dizer aqui que nós herdamos o pecado que Adão fez mesmo sem nós fazer. Se eu e se você não se arrepender. Então aqui está uma base bíblica que prova que realmente Deus cobra o pecado mesmo sem eu fazer, que vindo dos nossos pais. Essa é uma das partes, né? Tem mais, realmente. Glória a Deus. Vamos a isso, é isso que nós queremos. Ok, vamos dar... Quem começa? O irmão César. Tá bom. Não. Nós herdamos o pecado. Isso de herdar o pecado, assim, diretamente procurar essa palavra na Bíblia, deveria ter uma pesquisa prévia para poder. Mas sim, eu tenho um texto também pode nos influenciar a refletir sobre esse assunto. Que vamos pensar junto. Isso acho que vai ser melhor. Isaías, capítulo 64, versículo 6. Alguém para mim? Isaías 64. Versículo 6. É para ler? Sim. Isaías 64, versículo 6. Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como o trapo da imundícia. E todos nós murchamos como a folha,
e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Nossas justiças é como trapo de imundícias. Nossa justiça, toda a justiça do homem, aqui não traz exceções. É aquela justiça que é praticada por um humano. Não é a justiça de Deus. Não é a justiça de Deus. Então, me refere também, se nós herdamos o pecado, é claro que vamos praticar essa justiça, porque não tem conhecimento sobre a Deus e sobre a justiça de Deus nestes assuntos aí. Posso referir-se. Agora vamos refletir mais um pouco sobre a justiça de Deus. Qual é a justiça de Deus? Romanos 1,16. Romanos, mas se tiveres o versículo, podes ditar, podes falar o que está escrito. Romanos 1,16 diz assim: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. 17. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Essa é a justiça de Deus. O justo viverá para sempre. Só para nos refletir, mas não responde diretamente a essa questão. Só para nos refletir. Todo homem que não pratica a justiça de Deus está abaixo do pecado. Está abaixo do pecado. Se uma pessoa nasce com o pecado herdado, que nunca conheceu a Deus e nem a justiça de Deus, e faz suas próprias justiças, nós sabemos a toda a justiça dos homens são como trapos de imundícia. Mas a justiça de Deus, segundo o versículo 17, o que diz? 17. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Pela fé. Sim. Só isso para fazer reflexão, deixa para interligar. Bom, o assunto parece que é muito sério e, na verdade, vou subsidiar também com alguns textos para podermos provar se de fato existem alguns textos que nos mostram de que nós, herdamos o pecado dos nossos pais. Claro que sim. Primeira coisa, Deus, quando colocou Adão e Eva no jardim de Éden, ele disse o seguinte: de tudo que existe neste jardim, pode comer à vontade, mas a árvore do conhecimento do bem e do mal não deves comer. Por quê? Porque no dia em que você vai comer, certamente você morrerá. Estamos a ver que certamente é uma palavra 100% que não poderia falhar. Então, a Bíblia nos conta ainda mais de que o Adão e Eva acabaram de ouvir a segunda voz, ao contrário. E de fato eles experimentaram e comeram aquilo que haviam sido proibido. E daí o que aconteceu? A palavra de Deus parece que não se cumpriu naquele momento, porque Deus tinha dito certamente morrerás. E Adão, depois de comer, continuaram vivos, embora que eles sentiram a ausência de alguma coisa. Pela primeira vez, Adão e Eva viram a morte devido dos dois filhos que acabaram se matando. É daí que tiveram a certeza de que, de fato, aquilo que nós ouvimos quando Deus nos orientou, o nosso Pai nos orientou, é isso aqui. E levando até os dias de hoje, até hoje nós estamos a morrer. É uma prova. Estamos a sofrer. Estamos sim. Deus diz que até de teu suor comerás. E, na verdade, nós estamos a viver de acordo com aquilo que foi dito logo do princípio. E ainda mais temos aqui no livro de Romanos, capítulo 5, aquele livro que eu havia lido, capítulo 5, versículo 12, diz que assim como o pecado entrou no mundo por meio de um homem, e a morte por intermédio do pecado. Estamos a ver que quando o pecado entra, logo surge o quê? A morte. E nós estamos a morrer até agora, Mas essa morte é uma morte que Deus considera como um sono, Pessoas estão dormindo, mas para aqueles que estão em Cristo. Então, aquele que não está em Cristo é uma morte que não há esperança. Então, o livro de Romanos aqui nos traz de que o pecado entrou só por causa de uma pessoa. E por causa do pecado entrou a morte. Mas
dessa maneira, não ficou somente assim, né? A Bíblia, mais no mesmo texto, diz que Deus concedeu o seu Filho Jesus Cristo. Jesus Cristo diz que o fato de entrada do pecado por causa de uma pessoa, também a vida eterna acabou sendo concedido para a humanidade devido do sacrifício que Deus concedeu através do próprio seu Filho. Então, estamos a ver que a morte de Cristo vem para poder dar mais uma oportunidade para o ser humano. Será que crer só basta? A Bíblia também diz que, no livro de Pedro, diz que não. Até os demônios também creem. Então, como é que esse crer deve ser diferenciado com os que creem de uma outra forma, ao contrário daquilo que é o princípio da palavra de Deus? Então, esta é a minha visão, segundo a Bíblia, de fato, de que a morte entrou por causa de uma pessoa, também a salvação entrou por causa de uma pessoa também. Isso significa que herdamos o pecado, é verdade. Ok, foi muito importante trazer essas provas todas, as bases de que herdamos o pecado, porque o pecado veio só de um homem, como acabaste de referenciar, e a salvação também veio por meio de um homem. Então, queira como acreditar, alguém como queira acreditar, mas parece que deixaste um pouco claro que pelo menos a crença bíblica, a pessoa pode acreditar em outra coisa, não sei o quê, mas pelo menos na crença bíblica, deixaste ficar que o pecado nós herdamos. E principalmente quando disseste que quando o pecado entrou com Adão e Eva, eu, sinceramente fiquei muito satisfeito quando estavas a dizer isso. Quando o pecado entrou por meio de Adão e Eva e as consequências vieram do pecado, uma das consequências é a morte. Então, e essa consequência passou de geração a geração até nós que estamos aqui. Isso, mais ou menos, fisicamente, pode nos provar que estamos a viver a consequência do pecado que foi cometido lá. Significa que nós herdamos. E importante também quando falaste da morte de Jesus Cristo. Jesus Cristo veio, morreu para tratar sobre, como chama, sobre o pecado herdado, né? Agora, remeto-me mais uma questão. Jesus Cristo fazia uma coisa muito interessante que é ensinar a palavra de Deus. Ele ensinava, né? Ele ensinava muito bem a palavra de Deus, o caminho o caminho que a pessoa devia seguir. Ele ensinava, né? Significa que nós podíamos acatar os ensinos e tentarmos nos endireitar, né, nos ensinamentos de Jesus Cristo. Mas parece-me que o ensino simplesmente não foi suficiente para nos endireitar. Seria necessário uma outra coisa, que é a morte. Será que no ensino ele simplesmente estava a nos dar um certo caminho? Precisava tratar um assunto que era da herdade, um assunto que estava no sangue, no ser humano? Será que é isso? Jesus Cristo, tudo bem, ele ensinava, mas apesar de ensinar, para nós acatarmos esses conselhos, esse caminho para nós seguirmos, será que ele teve que entrar, ou mesmo ir até na cruz, ele morrer, era para tratar o assunto que estava no sangue? Será que é isso? Na sua morte estava a tratar o assunto de herdar o pecado? Depois vou fazer isso. Bom, em algum momento eu considero o pecado como se fosse uma doença. Okay. Né? Como uma doença. Então, quando alguém está doente, né? Quando uma pessoa está doente, a primeira coisa que aparece na mente é de que tem que me dirigir a uma unidade sanitária, né? Para um hospital. Então, quando a pessoa vai ao hospital, não sei se quem for a pessoa vai atender, se é um médico, não sei se é uma enfermeira ou um enfermeiro. Então, faz diagnóstico. Daí, detecta qual é o problema, o que está a motivar com que a pessoa esteja doente.
o médico, assim como o enfermeiro, faz uma receita recomendando certos remédios para poder tomar. Então, por que estou a dar esse exemplo? É para a gente perceber o fato do pecado, né? O pecado é como se fosse uma doença. Jesus, como se fosse um remédio para poder o quê? Curar a pessoa, né? Mas, quando a gente comete o pecado, em algum momento Deus, em algum momento diz que não, você pode perdoar, Deus perdoa. De fato, Deus perdoa, mas as consequências sempre, em algum momento, permanecem. Assim como disseste do princípio, né? Durante o seu argumento, de que Deus, de verdade, Deus, quando o homem pecou, Deus perdoa o homem. O perdão do homem está no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 15, quando Deus, pela primeira vez, fala uma profecia em relação à vinda do filho de quem? Do homem, a vinda do seu filho, que ilustra que Deus já havia perdoado o pecado do homem, mas as consequências sempre deveriam permanecer das quais que a gente estamos a viver agora. Então, falando indo na questão que você colocou sobre este assunto, né, que sobre esse pecado. Sim, o pecado. Será que Jesus ensinar simplesmente não seria suficiente? Devia entrar na cruz de novo? Bem, segundo o que está nas profecias, segundo o que está escrito, é de que Jesus, que para o homem ser liberto de um pecado, era necessário que haja derramamento de sangue, né? Então, o ensinar não seria suficiente, mas sim deveria haver o derramamento de sangue para o perdão dos pecados do homem que já havia cometido. Então, por isso que houve essa necessidade que Jesus veio ao mundo para morrer pela humanidade, para libertar a humanidade da escravidão do pecado. Uma coisa que eu queria deixar é de que a morte de Cristo não era de que era para, talvez, anular essa morte que nós estamos a ter hoje. Não. Era para anular a morte eterna, né? A morte eterna, para dar mais chance ao homem, para que o homem possa viver uma vida eterna, conforme Deus já havia projetado no princípio. Tá bom, já consegui perceber. Isso significa que ensinar não era suficiente. Existia um problema que estava no sangue, neste caso, que é o pecado que foi herdado. Por isso, teve que ir à cruz. Alguém para acrescentar sobre essa questão? Alguém? Ou podemos passar para o outro? Podemos, mas eu ponto. Então, muito obrigado pela vossa intervenção na primeira parte. Para os que nos assistem nesse momento, coloquem like, comente e partilhem o nosso vídeo para que outras pessoas também possam ter essa informação maravilhosa. Porque afinal de contas, se nós estamos aqui na Terra, a coisa mais importante aqui na Terra é a nossa salvação. Então, estejam conosco até no fim e nós vamos interromper, vamos entrar no intervalo e depois temos outros subtítulos aqui por abordar. Não saia do canal, acompanhe tudo que vai aparecer aqui. Os nossos irmãos ainda têm muita coisa por dizer e dessa vez vai ser muito bom. Obrigado.